E hoje o Portal Correio do Norte está aqui na residência do seu Valdemar e da dona Neide para relatar uma história emocionante que aconteceu com a família há 4 anos atrás. Dona Neide comentou que vai fazer 4 anos, né, dona Neide? Vai fazer em maio. Vai fazer em maio 4 anos, que é o AVC que o seu Valdemar passou, né? Quantos anos ele tinha na época, Neide? 65 anos, que foi a data do primeiro AVC, né? E como foi a reação da família quando aconteceu? No dia que ele teve, eu estava sozinha em casa, né? Daí a Mariana trabalhava, nossa filha trabalhava lá em Bela Vista, o genro também. Eu não sei dirigir. Daí eu chamei os bombeiros. Os bombeiros, nossa, num instantinho estavam aqui. E daí levaram a gente lá para a UPA, né? E ele ficou lá uns dias daí. Mas o primeiro AVC foi tranquilo. A gente ficamos lá no hospital acho que 3 dias para ele poder fazer os exames, né? E comprovar que era um AVC. Ficamos na ala 300, no quarto 307, 308. E eu fiquei com ele lá no hospital os dias, as noites. E daí a gente veio para casa, em 3 dias a gente estava em casa. A fisioterapia, a gente conseguiu uma fisioterapeuta, ela vinha aqui em casa, fazia as fisioterapias. E ele, nossa, em uma semana já estava bom, caminhando e tudo, sabe? Esse foi em maio. E daí em junho ele teve o segundo AVC. No segundo AVC, a gente foi para o hospital, chamei os bombeiros, não, também estava sozinha, chamamos os bombeiros e os bombeiros levaram a gente para lá. E a gente estava no hospital, só que daí no segundo dia ele teve uma complicação, ele broncoaspirou. Broncoaspirou e daí eu fiquei apavorada, levei um susto, fiz um escândalo lá no hospital, chamamos os enfermeiros, o médico veio lá e daí ele teve que colocar sonda, porque daí ele ficou, não precisou ir para UTI nada, mas ele foi colocado sonda tanto para ele se alimentar como para fazer o xixi também, teve que colocar. Então nós ficamos mais tempo lá, nós ficamos uns 20 dias lá, porque daí a recuperação foi mais lenta para eles irem, né, ele ficou bem, ficamos lá 20 dias no hospital. Mas também quando a gente veio para casa, que eles deram alta, ele veio bem. Daí também pegamos de novo a mesma fisioterapeuta, ela veio, também ele melhorou ligeirinho. Ele estava caminhando ligeiro, não precisou ficar na cama. Ele ficou com o lado direito um pouco, a perna um pouco repuxada, mas depois a fisioterapia já melhorou, sabe? Não ficou com nenhuma sequela, né? Ficou normal. Daí no terceiro AVC que foi o mais difícil. Porque no terceiro AVC que foi em julho, daí eu chamei os bombeiros e o bombeiro me pediu para que chamasse o SAMU, porque disse que eles estavam num acidente lá em Três Barras. E daí eu liguei para o SAMU e o SAMU também estava lá, atendendo esse acidente, que disse que era um acidente grave lá. E eles demoraram 1 hora para chegar para atender ele. E a filha, o meu filho e o genro estavam tudo longe, ninguém podia. E mesmo que viessem, não tinha como socorrer ele, ele estava muito, sabe, não tinha que ser uma ambulância. Tinha que ser a maca. Tinha que ser com maca. Daí o SAMU veio 1 hora, a gente foi para lá. Daí eles quiseram entubar ele, eu não deixei. E daí eles colocaram ele no oxigênio. E aí eles disseram que ele tinha que ir para UTI. Só que não tinha vaga no UTI. A gente ficou na sala vermelha. E daí eles pediram para chamar a família, né? A família foi lá, os filhos, né? Tudo. E ele foi melhorando. Ele foi melhorando, e daí puseram no oxigênio, né? E tudo, ele foi melhorando. E não precisou ir para UTI. A gente foi pro quarto. Só que daí foi bem mais difícil a recuperação. Daí a gente ficou bem mais tempo lá no hospital. O médico vinha o doutor um de manhã, um de tarde e um à noite. Muito bom atendimento das enfermeiras lá, eu não tenho nada a reclamar. Isso no Hospital Santa Cruz. No Hospital Santa Cruz, as enfermeiras foi muito bem atendida, eu chamava, elas vinham, tanto do dia como da noite, todas, as moças da cozinha também, todas eu fui muito bem atendida. E a gente teve muitas vezes no hospital, nossa, eu não sei quantas vezes a gente teve lá no hospital. E daí nesse terceiro AVC, a gente veio para casa, ele ficou bem debilitado, ficou na cama há muito tempo. Daí ele teve pneumonia, 2 vezes teve pneumonia, a gente teve que correr para o hospital. E daí na segunda pneumonia, no mês de dezembro, foi muito forte a pneumonia. O doutor atendeu a gente lá, fizeram todos os exames, tudo. E a gente foi para o quarto lá, em atendimentos paliativos. Que o doutor foi lá e disse que ele
o AVC foi muito forte, porque ele ficou com o lado do pulmão, lado esquerdo, não respondia mais, só o lado direito. Então, por causa da pneumonia, foi muito forte, né? Ele teve problemas e ficou bem debilitado, ficou desacordado. Daí o médico chamou a gente, levou a gente lá para essa, que a gente estava na enfermaria, né, com mais gente no quarto, mais pessoas no quarto. E daí ele disse que ele tinha que ficar isolado, né? Daí passou a gente para um quarto separado e pôs a gente em atendimento paliativo. Daí pediu para chamar os filhos, né? E conversou com a gente, e disse que ele provavelmente teria só uma semana de vida, que estava bem debilitado e eles não tinham mais o que fazer. E isso foi no primeiro dia. Daí no segundo dia, tinha muito caso de Covid no hospital. E daí o médico chegou lá e disse pra gente assim, ó, leva ele para casa, para ele ficar tranquilo lá. Porque se ele ficar aqui, em vez de ele ter uma semana, ele vai ter 1, 2 dias só. Leva ele para casa. E daí a gente trouxe para casa, daí a gente reuniu a família, conversamos com a família, tudo, contamos a situação para a família, para eles virem visitar, para, né, a gente ficar junto com ele. Mas daí, estando em casa, com o amor da família, com o amor das netas, as netas o tempo inteiro em volta, daí a nossa pequenininha fica contando história para ele, adora, ele ficava pendurado na cama, contava história e brincava e falava e tudo, e ele foi reagindo. Ele foi reagindo. E às vezes que eu não falei, que às vezes que ele estava bem no hospital, ele falava, não, eu vou sarar, eu vou melhorar, porque eu quero dançar valsa com a minha neta, que vai fazer 15 anos. Então, e ele sempre dizia, não se preocupe, porque eu vou melhorar. E daí em casa, com o apoio da família, com a gente tudo em volta, né? E as orações, que eu rezei muito, sou devota da Nossa Senhora de Fátima, ele melhorou. E as fisioterapia, daí eu consegui fisioterapia, muitas fisioterapias a gente conseguiu, ele reagiu e ele estava com vontade, ele queria melhorar, né? Fez esforço para melhorar e tá aí, tá com a gente. Então, o seu Valdemar hoje está aqui com toda essa história que a sua esposa, né, Dona Neide, nos relatou a respeito da doença que o seu Valdemar teve, de ter sido desenganado pelos médicos no hospital. Estamos aqui com o seu Valdemar, com os seus 69 anos, prestes a completar a idade nova, não é, seu Valdemar? Sim, 70 anos. Quando que vai ser a festa? Dia 24 de janeiro. Olha só, já nesse mês. Seu Valdemar, como é que o senhor se sente hoje com tudo o que o senhor passou? Hoje está muito bem, né? Graças a Deus, né? E ajuda da familiar, né? Dos familiares, né? A mãe, principalmente, a Dona Neide, né? O que foi mais importante na sua recuperação? Assim, a família, poder ver a família de volta, né? Isso é o mais importante para mim. Dona Neide, seu Valdemar comenta com a gente que a família foi o mais importante, então nós conseguimos visualizar esse cenário da afetividade. O que hoje o seu Valdemar tem desempenhado, que, pelo que a senhora contou, ele foi desenganado, não caminhava, não conseguia falar. E hoje, como é que é o cenário? Na terceira vez que a gente veio para casa, ele ficou quase 2 meses sem falar, sem se movimentar na cama e sem reconhecer a gente, sabe? E daí me avisaram para mim cuidar dele, para ele não ter as caras, né? Não ter os machucados, né? Pelo corpo, por ter ficado muito tempo na cama. E que eu deveria tirar ele da cama às vezes e pôr na cadeira, né? E a gente virava ele de 2 em 2 horas. Ele ficou nas fraldas até esses dias, até contando sobre isso. Faz 15 dias que ele largou as fraldas. Não está mais usando as fraldas. Mas já está quase independente. Já está se resolvendo sozinho já, né, amor? E também, assim, agradecendo, né, a todos que nos ajudaram, que a gente teve muitas orações, né, da família, dos amigos. E a gente teve um amigo de quem eu quero agradecer muito, que foi o Manuel, que no hospital, lá nos dias do hospital, eu ficava à noite, eu ficava até as 7 da manhã, e ele vinha às 7 da manhã e ficava até as 2 da tarde, nessa terceira vez que o Valdemar ficou mais tempo lá, sabe? Para mim não ficar o dia todo lá, né? Porque a minha filha não podia, porque daí tem a menina pequena. O nosso filho trabalha à noite, também não podia ficar lá, né? Então daí esse amigo, muito querido, um filho pra gente, ficava lá, das 7 da manhã até as 2 da tarde, né? Para eu poder vir para casa, tomar banho, descansar um pouco, para poder voltar lá para cuidar dele, né?
E as enfermeiras, os médicos, todo mundo do hospital, as fisioterapeutas por quem a gente passou, foram muitas, eu não vou enumerar o nome delas, porque posso esquecer de alguém, não quero. Agradecer a todas, né? Que se ele está bem, está se recuperando muito bem, eu devo isso a muita gente e só agradeço, só quero agradecer. E, seu Valdemar, qual foi o seu maior desafio, assim? Teve medo? Como é que o senhor se sentiu no meio de tudo isso que aconteceu? Não, medo a gente não tem, né? Tem que ter coragem para sobreviver, né? Então tem que fazer o máximo que pode, é possível, né? Dona Neide, para a senhora, qual foi o maior desafio nesse processo todo? Eu tive que aprender muita coisa. Eu nunca tinha cuidado de uma pessoa adulta, né? Tive que aprender muita coisa. E eu fiz um curso lá no hospital de cuidadora. Teve um curso lá dentro do hospital mesmo, né? Teve uma turma lá de cuidadoras. Eu fiz esse curso de uma semana lá para aprender a cuidar dele, né? A dar banho, a medicação que precisava, alimentar, porque eu tive que alimentar ele na boca, né? Que ele não se alimentava sozinho, né? E foram só desafios. Daí ele de fralda, adulto, né? Banho. E o tempo que ele estava na cama, que não se movimentava, eu tinha que dar banho, lavar o cabelo, tudo na cama, né? Foi bem difícil, mas venci. Consegui, por amor, porque eu tô 43 anos com ele, vai fazer 44 anos, e eu amo esse homem. Eu não sei o que seria se não tivesse aí. Já rolou uma declaração de amor aí, ó. Agora tem que vir na parte do senhor. Agradeço ela também pela tranquilidade que ela me conduziu até agora, né? O esforço dela para a gente poder ficar de pé e hoje eu tô conversando e tudo, né? Então eu agradeço muito ela também por isso. É uma história de amor, né? A afetividade fazendo a diferença, porque é um paradoxo hoje que nós vemos na longevidade. Nós estamos com a expectativa de vida num número crescente, maior, mas também nós precisamos ter consciência da família e do amor. Qual a mensagem que você deixaria, uma mensagem final, analisando tudo isso que vocês passaram? Quero agradecer a família, né? Todos que estiveram ao nosso lado, os filhos, os netos, os amigos, os irmãos dele, todo mundo, né? Só tenho a agradecer a Deus e a minha Nossa Senhora de Fátima, de quem eu sou muito devota. E só isso, só gratidão. De hoje para frente, esquecer o que passou, as coisas ruins, e que venham as coisas boas, né? Que ele prometeu que ia dançar valsa com a nossa neta. Ele dançou. Eu achei que ele ia dançar só uns 5 minutos, ele dançou a valsa toda. E é só gratidão. Só tenho a agradecer. Seu Valdemar, um recado para os jovens que ainda irão chegar nessa idade, né? Nós vemos que tudo que o senhor passou já na terceira idade, superou, está aqui firme. Todo mundo sabe que um dia é um processo o processo de envelhecimento, todos nós iremos passar. Que recado o senhor deixaria? Tem que ter calma, né, para tudo que vai fazer, né? E consideração para as pessoas que estão reunindo com a gente, né? Isso aí. Isso aí, então nós conversamos aqui com o seu Valdemar e com a dona Neide, um paradoxo que eles conseguiram superar ali, da doença do seu Valdemar, que foi desenganado, e através do amor e da afetividade da família, de amigos, ele superou e hoje ele já está caminhando, lúcido e unido junto à sua família.